Olá, turma do segundo ano. Bom dia, boa tarde para você. Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Estamos na quarta-feira, 16 de dezembro, e hoje vocês terão aula de português. Pois bem, minha gente, nossa última aula de português foi exatamente segunda-feira, no dia 14, onde nós estudamos o quê? Uma fábula. Exatamente. Nós tivemos a leitura de um texto, atividades que realizamos, e na nossa aula de hoje nós veremos um pouco de gramática. Nós recapitularemos sinônimos e antônimos, exatamente. Por isso, já separe seus materiais, pegue seu caderno de português, deixem seu estojo próximos e nós vamos fazer essa correção. E na atividade de casa de hoje, vocês farão uma pesquisa. Atualmente, nós estamos usando bastante o dicionário. Mesmo que você não tenha o dicionário físico, aquele de papel, os online estão aí para nos ajudar e você vai poder buscar em alguns sites com dicionários online, certo? Então, vocês farão uma pesquisa também. E essas pesquisas vão ajudar vocês, sim, além de enriquecer o vocabulário, vocês vão aprender a escrita de algumas palavras para não trocar S com cedilha, ou S, ou Z, ou os acentos também, que isso vai ajudar vocês bastante. Ok, minha gente? Então já deixe seus materiais separados que nós vamos começar. Como eu expliquei na aula passada, vocês ficaram de pesquisar no dicionário o significado de algumas palavras que apareceram na nossa fábula. Quem é que está lembrado qual foi a nossa fábula da aula passada? Nós falamos sobre a lebre e a raposa. E o que é fábula mesmo que eu expliquei na aula passada? Fábula é um texto, um conto, onde quem são as personagens principais? São animais que se comportam como se fossem seres humanos. E no finalzinho da fábula tem o quê? Uma lição, algo a nos ensinar, certo? Então vamos agora fazer a correção. Apareceram na nossa fábula algumas palavras, e essas palavras eu escolhi algumas para a atividade de casa de vocês. Vocês ficaram de procurar, então, o significado de depressa, aposta, soneca e lebre. Foram apenas 4 palavrinhas, certo? Essa atividade é uma resposta pessoal e as sugestões eu sempre vou passando para vocês. Portanto, para nós sabermos o significado de depressa, o que será que significa a palavra depressa? De acordo com o dicionário online, a palavra depressa ela significa o seguinte: com pressa, rapidamente, ou também em pouco tempo, em breve, sem demora, regressou depressa. A palavra depressa significa que aquela pessoa está com uma rapidez, ela precisa resolver algo e ela está com muita pressa mesmo, e é um desses significados. O que vocês encontraram, também fiquem à vontade para colocar outra definição, certo? Não se preocupem. Vamos ver agora qual foi a outra palavra. Deixa-me ver aqui. A palavra aposta. O que foi que vocês encontraram em relação à aposta? Se você não compartilhou a foto desta atividade, mande a sua. Não deixe de compartilhar. Aposta, uma das definições é a seguinte: acordo entre duas ou mais pessoas de opiniões diferentes, devendo quem não estiver certo pagar algo previamente convencionado, ganhar uma aposta, perder uma aposta, ou a quantia ou a coisa que se aposta. E a definição de aposta, na classe gramatical, essa que nós estudamos regularmente, é um substantivo. A palavra aposta é um substantivo feminino. A flexão do verbo é apostar. Quando ela se torna uma ação, é o verbo apostar, certo? Na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo, nós vamos estudar um pouco sobre o verbo, rever o verbo,
Mais um pouquinho para frente, nós vamos rever. E o plural é apostas. Um exemplo do emprego da palavra aposta. Numa frase, numa informação. Ir ao restaurante do centro italiano. O lugar aposta em massas artesanais, recheadas na hora e risotos. Esta palavra aposta está empregada no sentido do que contém naquele restaurante. Entenderam? A aposta não é apenas você fazer uma aposta com alguma outra pessoa ou com uma espécie de competição. A palavra aposta ela pode ser empregada dessa forma também. Todos entenderam? Na nossa próxima palavra, eu pedi apenas 4. É uma bem fácil, super simples e uma palavra conhecida entre vocês. O significado de soneca. Soneca também é um substantivo feminino. Sono breve, curto período de tempo em que se está dormindo, cochilo. Sono incompleto ou sonolência. Também tem esse significado. Entenderam? Soneca é aquele cochilo, aquele momento em que você está dormindo, que você está sonolento. Essa é uma das definições também. E a outra palavra foi também uma conhecida, pois ela apareceu na nossa fábula. Exatamente no título da fábula apareceu esta palavra, que é lebre. E o que é lebre? De acordo com o dicionário, lebre é um mamífero da família dos leporídeos, de compridas patas posteriores que lhe permitem rápida corrida e de longas orelhas. Neste caso, a lebre é um animal parecida da família dos coelhos. E este animal ele é super rápido, de acordo com o dicionário. Entenderam, minha gente? Essas definições, como eu expliquei, são sugestões. E a que vocês encontrarem no dicionário, escrevam devidamente e coloquem as pontuações. Se tiver vírgula, ponto e vírgula, não deixe de colocar a pontuação também. E para você que não mandou ainda a foto desta tarefa, mande, que eu gosto bastante quando vocês compartilham as atividades. E eu sempre dou orientações quando precisa, ok? Tarefa de casa corrigida, devidamente pronta. Caso você ainda faltou, colocar o significado de alguma palavra complete com essas informações que eu coloquei. Certo, turma? Muito bem, o nosso assunto de hoje é gramática. Nós veremos o que é sinônimo e o antônimo. São palavras que têm a mesma terminação, mas significam coisas diferentes. Na língua portuguesa, os sinônimos, todos os sinônimos, são as palavras em que dão o significado das coisas. Para simplificar, os sinônimos são palavras diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Mas como assim, tia? Exatamente, nós vamos ver alguns exemplos. Para uma definição mais completa, sinônimo significa: os sinônimos são palavras que têm sentido idêntico, igual, ou muito semelhante de outras palavras, ao de outras palavras. Para que as palavras possam ser consideradas sinônimas de outras, elas devem ter a mesma classe gramatical. Se for verbo, tem que ser verbo. Se for substantivo, tem que ser substantivo. Então, não pode variar. Você não vai pegar, por exemplo, digamos que você queira saber o sinônimo de lebre. Foi o que nós vimos. O significado de lebre é o sinônimo dela. Você não vai pegar simplesmente e dizer que a lebre é rápida. Não pode, porque rápida é adjetivo. Lebre é substantivo. Você vai pegar uma outra palavra que faça sentido a esta primeira que você está procurando. No caso, lebre. Entenderam? Então, não pode misturar. Se você está buscando o significado de um substantivo, o sinônimo de substantivo, você vai buscar também outro substantivo e não adjetivos. Por exemplo, carro. Um sinônimo para carro. Carro, vocês sabem que ele pode ser chamado de automóvel. Toda vez que você escutar a palavra automóvel, você sabe que aquilo é um carro. Carro e automóvel são
Sinônimos são palavras diferentes, mas significam a mesma coisa. Então, sempre que você ouvir a palavra, eu vi na estrada um automóvel amarelo. Eu vi na estrada um carro amarelo. Entenderam? Vejamos outros exemplos. Alegre. O que pode significar alegre? Uma criança alegre é uma criança contente ou uma criança feliz. Perceberam que já mudou, agora não é mais substantivo. Alegre é adjetivo e o sinônimo tem que ser outro adjetivo. Adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo. Entenderam? Alegre é o mesmo que contente ou feliz. Tem esses dois significados, certo? Outra coisa também, bonito ou bonita é o mesmo que belo ou bela. E pode também trocar por lindo ou linda, que é o que vocês são, claro. Pois bem, bonito, lindo e belo significam a mesma coisa. São palavras diferentes, sim, elas se escrevem de maneira diferente, mas significam a mesma coisa, é o mesmo elogio, é o mesmo adjetivo. Entenderam? São sinônimos, pois significam a mesma coisa. Outro exemplo. Após esta aula, irei almoçar. Essa palavra após significa o quê? Pode ser traduzido como depois. Depois desta aula, eu irei almoçar. Após e depois significam a mesma coisa. São sinônimos, exatamente. Outro exemplo também, vocês sabem o que é córrego? Já escutaram essa palavra córrego? Córrego, ela também pode ser traduzida como riacho. Córrego e riacho são substantivos, são palavras diferentes, mas significam a mesma coisa. Córrego e riacho são sinônimos, certo? Vejamos outros exemplos aqui. Impaciente. Eu acredito que você já deve ter visto ou convivido com pessoas que são impacientes. Nossa, fulano é tão impaciente. A palavra impaciente pode ser também traduzida como ansioso. É uma pessoa bastante ansiosa, bastante impaciente. Impaciente e ansioso são sinônimos, pois significam a mesma coisa. Ok, turma? Vejamos agora outros exemplos de sinônimos. Castigo. Castigo é um substantivo. Você sabe outra palavra em que eu diga o mesmo significado de castigo? Você sabe o sinônimo de castigo? Pode ser o seguinte: punição, pena, penitência, correção, corretivo, condenação, sanção ou escarmento. Mas, simplificando, punição é o mesmo que castigo, ou o contrário. Castigo é o mesmo que punição. Quando acontece, por exemplo, de alguma criança desobedeceu aos pais, o que vai acontecer com essa criança? Ela ficará de castigo, pois ela cometeu algo errado, ela fez algo errado. Ela fez algo que não deveria, ela quebrou uma regra, ela desrespeitou alguém ou fez alguma coisa que os pais já tinham dito que não era para fazer, ela foi desobediente. E aí essa criança recebeu um castigo ou recebeu uma punição, o que é a mesma coisa, significam a mesma coisa. Castigo e punição são sinônimos. Mais um exemplo. Casa. Um sinônimo para casa. Quem mora numa casa mora numa o quê? Residência
ou também pode ser chamado de moradia. Casa, moradia, residência são palavras sinônimas, são sinônimos, pois significam a mesma coisa. Então, quem tem uma moradia, tem uma casa. Quem mora numa casa, mora numa residência, que quer dizer a mesma coisa. Entenderam? Outro exemplo aqui que nós vamos ver. De sinônimos. Longe. Um sinônimo para longe. Algum lugar que está longe é o mesmo que distante. Exatamente. Se você está, por exemplo, longe de algum parente seu, de algum amigo seu, você está distante dessa pessoa. Você está distante da cidade que você nasceu. Você está distante de algum amigo seu. Então, esse distanciamento social que nós estamos fazendo, estamos mantendo o afastamento, a distância entre as pessoas, para evitar a disseminação desse coronavírus, que como você já sabe. Então, longe e distante são sinônimos. São palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Todo mundo relembrou o que são sinônimos? Vamos ver agora exemplos de antônimos. Mas a definição de antônimos, nós vamos ver o seguinte. Já os antônimos, eles são diferentes. A definição é diferente. Os antônimos correspondem à relação de duas palavras ou mais que apresentam significados opostos. O termo, originado do grego, se refere à junção das palavras anti, que quer dizer contrário, e onímia, diz respeito a nome, ou seja, o contrário do nome. Para simplificar a compreensão de vocês, os antônimos significam coisas opostas. Vamos ver alguns exemplos. Eu estou hoje muito alegre. Mas o contrário de alegre, se a pessoa não está alegre, ela está o quê? Triste. Alegre e triste são antônimos, significam coisas opostas. Alegre e contente, sinônimos. Alegre e triste, antônimos. Entenderam a diferença? Sinônimo significa a mesma coisa e antônimo é o contrário. Vamos ver outros exemplos. Exemplos de antônimos. Guerra. O contrário de guerra é o quê? Paz. O contrário de guerra é paz. E o contrário de sucesso? O contrário de sucesso, o antônimo de sucesso é fracasso. Qual é o antônimo de presença? Presença é o contrário de presença, é ausência. Se você não está presente em um determinado lugar, você está o quê? Ausente. Então, presença é o contrário de ausência. Outra forma. Silêncio. Qual é o contrário de silêncio? Quando um ambiente está com muito silêncio, você não escuta nada. No silêncio. Já o contrário de silêncio é muito o quê? Muito barulho, exato. Silêncio. Barulho. Entenderam? São significados contrários, são antônimos. Silêncio e barulho. Vamos ver outro exemplo. Qual é o contrário de noite? Se não está de noite, está o quê? De dia, exatamente. E se algo está limpo? Limpo. A sala de aula está limpa,
O seu quarto está limpo. O contrário disto é o quê? É sujo, exatamente. O contrário de limpo é sujo. Qual é o contrário de sol? O antônimo de sol é o quê? Chuva, exatamente. Eu amo chuva, eu não sei vocês, mas eu adoro quando está chovendo. Porque aqui é tão quente que eu gosto mais quando chove. Mas qual é o contrário de frio? Qual é o antônimo de frio? Se não está frio, está o quê? Calor, exatamente. Se não está frio, está bastante quente, está calor, exatamente. Outra coisa. Vamos ver aqui outro exemplo. Muito. Muito. Qual é o contrário de muito? Se não tem muito, tem o quê? Pouco, exatamente. Se não tem muito, tem pouco. É o contrário. O contrário de muito é pouco. São palavras antônimas, é o contrário, certo? Antônimo é sempre o contrário. Outro exemplo aqui. Perto. Qual é o contrário de perto? Se está perto, está o quê? Longe, exatamente. Se não está perto, está longe. São palavras contrárias. Diferentemente de longe e distante, certo? Para não ter confusão, para ninguém se confundir. Longe e distante são sinônimos. É a mesma coisa, longe e distante. Já longe e perto são antônimos, é o contrário, para não confundir, certo? Tem essa diferença. Qual é o contrário de alto? Se não é alto, é baixo, correto. Se não é alto, é baixo. Alto e baixo são antônimos, que significam coisas contrárias. Qual é o contrário de descer? Você está descendo as escadas. Se você não está descendo, você está o quê? Subindo. Correto, muito bem. O contrário de descer é subir. Isso mesmo, é o contrário. E mais um exemplo. Vamos ver aqui. Rico. Qual é o contrário de rico? É pobre, exatamente. É o contrário, certo? Então, palavras que são antônimas ou o antônimo dos substantivos, incluindo dos adjetivos, o antônimo das palavras, são coisas opostas, são coisas contrárias. Já os sinônimos são a mesma coisa, têm o mesmo significado. Deu para todo mundo entender esse assunto? Recapitular. Vocês podem rever, sim, nos seus livros de português, vários outros exemplos de antônimos e sinônimos. Só que antes da nossa atividade de casa que eu vou passar para vocês, nós vamos fazer uma atividade agora com várias figurinhas, exatamente, os antônimos, certo? Eu vou mostrar para você alguma figura e você vai dizer o antônimo, o contrário dessa figura. Entenderam? Eu vou explicar cada uma. Este animalzinho daqui, vocês sabem que é uma... Olha, tem até o nome dela aqui, ó. Tartaruga, exatamente. Só que a tartaruga, lembram da nossa fábula? A tartaruga, ela é um animal que é bem lento, bem lento, lento, lento. E se esse animal é lento? O animal é lento. Qual é o contrário disto? Se esse animal não é lento, ele é o que? É rápido, exatamente. E um exemplo de animal rápido é este aqui, o tigre. O tigre, sim, este mamífero que é um felino, ele é um animal rápido, bastante rápido, ele é muito rápido.
E pegando agora o gancho dessa palavra rápido, me digam um sinônimo de rápido. Rápido é o mesmo que o quê? Rápido é o mesmo que veloz, exato. Rápido e veloz significam a mesma coisa, são sinônimos. Já devagar e rápido são antônimos, certo? A gente está fazendo essa mistura que é para ver se vocês fixam. E agora, me digam qual é o contrário de dia. O contrário de dia é noite, exatamente. O contrário de dia é noite, exato. E se eu disser a você, quando o dia está bastante ensolarado, muito ensolarado mesmo, está fazendo muito sol, o que acontece se for o contrário? Qual é o contrário de sol? Se não está fazendo sol, está o quê? Chovendo, exato. Se não está fazendo sol, está chovendo. Então, o contrário de sol é chuva, é oposto, tá? São os opostos. Entenderam? Vamos ver outro exemplo aqui? Deixa-me ver. Ah, já sei, esse aqui. Vamos ver. Vamos ver agora o antônimo de... O antônimo de girafa? Ou o antônimo de galinha? Não. A girafa é alta. A girafa é alta. Mas e a galinha? Ela é o quê? O contrário é baixa. A girafa é alta. A galinha é baixa. São antônimos, são palavras contrárias. Uma é o contrário da outra. Da outra, alta, baixa. Vamos ver agora um outro exemplo de antônimo. Este aqui. Se nós juntarmos esses dois animais, aqui, esses dois animais, vou colocar um pouquinho mais para cá, esse aqui. Elefante e passarinho. O elefante é um exemplo de animal grande. Grande mesmo. O elefante é grande. Já o passarinho, o contrário, ele é um animal o quê? É pequeno, correto. Grande e pequeno são antônimos. Entenderam, turma, sobre antônimos e sinônimos? Mais um exemplo. Temos dois animais aqui. Mais animais. Um jacaré e tem uma ovelha. O jacaré, ele é áspero. O corpo do jacaré é bastante áspero. Ele tem uma placa dura, é um réptil. Já a ovelha é um mamífero. E qual é o contrário de áspero? Se o jacaré é áspero, a ovelha ela é o quê? Ela é lisa. Áspero e liso são antônimos. Pode ser traduzido também como fofo, pois a ovelha ela tem essa lã e ela é bastante fofinha. O jacaré é áspero e a ovelha lisa, certo? São antônimos, são coisas contrárias, significam coisas contrárias. Entenderam, minha gente, essa diferença dos antônimos e sinônimos? E sempre que você tiver alguma dúvida sobre a diferença, uma dica que eu dou para vocês. Para a gente saber o sinônimo de algo, você vai no dicionário. No dicionário, você vai encontrar o sinônimo de todas as coisas. Nós podemos, por exemplo, pegar aqui um dicionário online ou um dicionário de papel mesmo, aquele dicionário físico que a gente tem acesso, nas editoras tem. E se vocês estiverem em casa, façam a leitura de algumas palavras e vocês vão aprender palavras novas. Lá no dicionário, você vai encontrar o sinônimo das coisas, o significado, que são as palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Entenderam? E já o antônimo é somente o contrário. O contrário, o oposto. Quaisquer dúvidas, mandem mensagem no aplicativo que eu sempre responderei. Entenderam? Para a atividade de casa de vocês, vocês anotarão no caderno.
Não teremos atividades hoje no livro. Segue no caderno a pesquisa no dicionário. Vamos usar bastante o dicionário. Após o cabeçalho que vocês sempre fazem, anote. Primeiro quesito, encontre o sinônimo de, pula uma linha. Alvíçaras, pule 2 linhas. Balaústre, pule 2 linhas. E contatório, coloca o tracinho. Você vai pesquisar no dicionário o significado destas 3 palavras, ou o sinônimo, pois no dicionário você sempre encontrará o sinônimo destes substantivos. São palavras diferentes e que vocês pesquisarão, vão anotar no caderno e sem se esquecer de mandar a foto no aplicativo, tá certo? Que eu vou fazer as correções. Eu te espero amanhã, turminha. Nossa aula de português vai encerrar por aqui. E não falte na nossa aula online de amanhã. Tudo bem? Um beijo, segundo ano, e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.